Vocês estão vendo aqui na tela? Só me sinalizam, gente. Tá dando para ver? Você vai fazer a pesquisa, porque dá para fazer a pesquisa, né, de imóveis, né, da matrícula, tanto por indicador pessoal como por indicador real. Qual que é a diferença desses dois, gente? Quando eu vou por indicador real, eu vou precisar fazer a pesquisa, por exemplo, já tendo o número da matrícula ou, por exemplo, tendo o endereço daquele imóvel, né? Agora, o indicador pessoal é quando eu utilizo um dado pessoal para ir atrás daquele imóvel. Então, eu vou precisar, por exemplo, do CPF ou do CNPJ daquela pessoa, e aí eu vou fazer uma busca e vai aparecer não só o imóvel que eu estou procurando. Muitas vezes aparecem muitos outros imóveis que estão cadastrados ali no nome dessa pessoa com esse CPF, e é importante, dá para você fazer busca por CNPJ, então para empresas também. Fica a dica aí para vocês. Só que esses sites que eu vou mostrar aqui para vocês, eles fazem pesquisa, né, por indicador pessoal e por indicador real, mas tem um porém. Por exemplo, se eu chegar lá no cartório de registro de imóveis, porque a gente tem diferentes tipos de cartório, né? Eu tenho o cartório de registro civil, que é onde, por exemplo, tá lá, a gente casa, tá a nossa certidão de nascimento, casamento, né? Onde eu tem a certidão de óbito, tudo isso é no cartório de registro civil. Tem o tabelionato de notas, que é aquele cartório onde a gente faz o casamento, né? Onde a gente casa. Se eu tiver que fazer o inventário, eu vou fazer no tabelionato de notas. Se eu tiver que fazer uma escritura pública de compra e venda, eu vou fazer no tabelionato de notas. Vou fazer uma procuração pública para passar poder para alguém, é lá no tabelionato de notas. E eu tenho também um terceiro tipo de cartório, que é o cartório de registro de imóveis. E esse cartório, como o próprio nome já diz, é aquele cartório onde o quê, gente? Onde estão registrados os imóveis. Quando eu faço a pesquisa nesses sites que eu estou mostrando, gente, quem está aqui no Instagram, ó, no YouTube eu estou mostrando para vocês na tela. Ó, tem dois sites que eu utilizo. O primeiro deles é esse daqui, ó, que eu mostro para vocês aí na tela, que é o registradores.onr.org.br. Quem quiser escrever aqui, gente, tá? Gente, é porque se eu for mostrar aqui, eu me perco todinha. Vou tentar virar a câmera. Ó, deixa eu botar aqui. Vai lá, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o registrador está aqui. Então, quando eu estou falando do registradores, ó, é registradores.onr.org.br. Eu desci aqui no site, eu tenho várias abas, eu não vou explicar, logicamente, todas essas abas, porque são muitas. Mas aqui eu vou te falar aonde que você vai buscar. Você está vendo aqui, ó, pesquisa qualificada, pesquisa de bens? Aqui a gente faz, e ó, o legal desses sites é que ele já traz a descrição do que é. Então, olha, no serviço de pesquisa qualificada, é a busca de bens imóveis e outros direitos reais registrados em determinado de número CPF ou CNPJ em uma base compartilhada de cartórios. E aqui, gente, sabe qual que é a melhor parte disso daqui? Todos os bens que tiverem no nome dessa pessoa vão aparecer aqui. Só que é importante você entender que essa pesquisa é uma pesquisa estadual quando você faz nesse site. E aí você vai, ó, aqui já aparece como solicitar, o prazo para recebimento e como receberei. Então, ó, para efetuar a pesquisa, o usuário deverá informar o CPF ou CNPJ do proprietário, a cidade e os cartórios onde a busca deverá ser realizada. Você acessa aqui, então você tem que entrar dentro, tem que se cadastrar no site, tá, gente, para fazer essa pesquisa. E aqui você vai utilizar, ai meu Deus, cadê? Serviços online, aqui em cima, e aí eu vou, cadê? Certidão digital, pesquisa qualificada. E aí você vai fazer a pesquisa aqui dentro, tá? É porque tá pedindo os meus dados aqui, gente, não vou mostrar então, não. Mas é facinho, tá, gente? O site é muito fácil de mexer. É só você fazer o cadastro que você vai conseguir entrar aqui nessa parte de pesquisa qualificada. O que eu quero te chamar a atenção? Quando você fizer o pedido por esse site aqui, é importante você entender que aqui eu só consigo fazer o pedido utilizando o CPF. Então, é importante vocês terem em mente que se eu for fazer a pesquisa de busca aqui, para evitar homonímia, o que é homonímia? Vai ter um monte de gente com nome igual no Brasil inteiro, né, gente? Então, aqui no site, ele só admite a pesquisa se eu colocar o CPF. Mas se eu for lá no cartório, eu consigo fazer a pesquisa pelo nome, só o nome. Às vezes você não tem o CPF. Da mesma forma que aqui, eu preciso informar o número da matrícula para ter a certidão atualizada.
né? Por a hora de fazer a pesquisa. Não, gente, não é gratuita, gente. Ela é paga, tá? Essas pesquisas, elas são pagas e cada estado que você fizer a pesquisa, você vai pagar um valor aqui. Esse valor varia de estado para estado. A galera tá perguntando aqui, tá? Quando você vai presencialmente ao cartório de registro de imóveis, você consegue fazer umas pesquisas diferentes do que essas que eu acabei de te mostrar aqui no site. Lá no cartório, por exemplo, se você pegar essa matrícula que eu mostrei aqui para vocês, tá dando para ver aí certinho essa matrícula, gente? Queria que ela ficasse maior, mas ela não tá ficando maior. Tá dando para ver aí? Direitinho? Aqui, gente, quando eu olho na matrícula, você vai ver aqui logo no inicinho, tá? Logo no inicinho tá lá o imóvel e aqui embaixo tá escrito registro anterior. O que aqui é importante para os casos cabeludos de inventário que aparecem para a gente? Porque quando eu olho, é aqui embaixo, ó, tem a descrição do imóvel todinha e na última linha está escrito registro anterior, matrícula número tal, livro tal, registro geral desse ofício. Qual ofício, gente? Está aqui em cima, ó, cartório do primeiro ofício, registro de imóveis, e aqui é de Uberlândia. Então, tá em qual cartório? No primeiro ofício de registro de imóveis de Uberlândia. Que isso daqui é importante? Porque às vezes, e acontece com muita frequência, infelizmente aqui no Brasil, de não ter uma matrícula individual. Você vai fazer a pesquisa pelo CPF, você vai fazer a pesquisa ali pelo endereço e você não vai achar nada. Não existe, de fato, uma matrícula individualizada daquele bem. Isso significa que aquele imóvel é perdido no mundo, que está perdido? Não, gente, calma. Como que funciona isso na prática? Se eu tenho aqui, deixa eu pegar um. Se eu tenho aqui, por exemplo, um quadradinho. Ai, quadradinho. Cadê, gente? Não tá aqui. Se eu tenho um quadradinho e eu tenho, por exemplo, isso daqui é uma matrícula grandona. Era uma área rural, por exemplo, virou área urbana e que foi loteada. Então, ela foi dividida em vários terreninhos menores. Vocês já viram isso daqui acontecer, gente? É o que acontece nos loteamentos. Eu tenho uma área grandona que ela foi dividida em um monte de áreas petitinhas. E, às vezes, eu tenho só a matrícula dessa área grandona aqui, que engloba todos os terrenos, inclusive o do lote do seu cliente que você está querendo inventariar agora. E o que é esse registro anterior que aparece aqui na última linha, né? Registro anterior, matrícula número tal. É exatamente o número dessa matrícula mãe. Então, o terreno do seu cliente, a casa do seu cliente, ela tem uma origem. E se ela tem uma origem, você consegue desmembrar matrícula mãe e criar matrícula individual, que é igual a essa daqui. Eu tenho a matrícula individual dessa casa aqui, que é de um cliente, e ela veio de um registro anterior que a gente chama de matrícula mãe. Por que eu dei essa volta inteirinha se a gente está falando de inventário aqui? Porque você tem dois caminhos aqui. Ou o cliente chegou para você relatando que tem um contrato particular, que tem um contrato de gaveta, que tem uma promessa de compra e venda. O que você vai fazer? Você, como advogado especialista, que está aqui estudando, né, para se tornar um especialista, para atuar com mais segurança e, consequentemente, faturar os honorários aí com inventários, porque a gente não passou 5 anos na faculdade para não ganhar dinheiro, né, gente? Ganhar dinheiro não é feio, que eu falo para todo mundo. Feio é enganar os outros, não é isso que eu estou te ensinando aqui. Eu estou te ensinando aqui a resolver o problema do seu cliente de uma maneira mais fácil. E aqui eu estou dando a minha contribuição para o mundo, porque se eu ajudo outros profissionais a atuarem com mais segurança, são pessoas do mundo, do Brasil inteiro aí, que vão ter profissionais mais qualificados, tendo resultados, né? E sendo mais feliz com uma pessoa que ela contratou. Então, ajuda a população como um todo. Estou cumprindo minha parte aqui como cidadã, né? Como cristã. Então, vamos embora que vocês querem saber disso. Então, qual que é a importância de... Tá dando para entender, gente, até aqui agora? Tá dando para entender até agora? Que eu precisei falar disso tudo para a gente voltar aqui no inventário agora. Porque o cliente ele vai te perguntar, doutora, a gente vai fazer o inventário, o que a gente vai fazer? E você tem que saber responder isso para o seu cliente. E aí aqui você tem que saber analisar que a parte de regularização ela é separada da parte de inventário.
E você precisa fazer toda essa pesquisa para saber se é de fato caso de inventário. Porque se existe essa matrícula mãe aqui, você consegue desmembrar. E se você fizer inventário, você não vai estar, entre aspas, rasgando o dinheiro do seu cliente à toa. Esse inventário vai ter um sentido, entendeu? De estar sendo feito. Porque daqui a pouco a gente vai chegar num caso de uso capião. Segura aí essa informação. E aqui, você precisa entender que se você for regularizar esse imóvel, você vai precisar cobrar a parte. É outro contrato. Até porque você pode também se tornar um especialista em regularização de imóveis, até porque inventário é uma parcelinha ali da regularização de imóveis. Se eu não faço inventário de um imóvel, né? Se eu deixo o imóvel que está no nome do falecido para passar para o nome de uma pessoa viva, até lá ele vai estar irregular. Então, você pode sim atuar nessa regularização, como você pode passar para um parceiro e resguardar aí os seus honorários nessa parceria e ganhar só os do inventário aqui. Porque você pode sim regularizar agora e fazer o inventário da posse com fundamento no 1206 do Código Civil, que eu falei lá no início da aula, ou você pode já regularizar para inventariar a propriedade já regularizada. Qual que é melhor? Não tem melhor ou pior, gente. Vai depender do desejo do seu cliente. Às vezes ele não tem o dinheiro para regularizar agora. Porque sim, ó, alguém aqui no YouTube, né, o meu fala assim, mas para desmembrar é preciso seguir as leis do município. Exatamente. Eu preciso seguir regras para desmembrar isso daí. Eu tenho que fazer várias análises. É um pouco complexo, mas aqui, gente, é uma aula para você ter uma ideia, né? Para você ter a segurança para responder para o seu cliente, né? Ter um panorama geral do que você tem que analisar aí a hora que o caso chegar para você. Então, analisou, achou a matrícula mãe, esse imóvel ele não é de todo perdido. Você pode tentar o desmembramento e fazer esse inventário aí, porque você tem o contrato particular, você tem, né, o contrato de gaveta, tem que analisar as peculiaridades. Então, já contei aqui para você como é que você descobre essa matrícula mãe. Outro jeito de você descobrir, para além, né, aqui, porque aonde que você vai achar, se o seu cliente, né, eu esqueci de dar essa informação, é muito importante. Se o seu cliente, ele não tem a matrícula do imóvel, como que você vai descobrir a matrícula mãe? Às vezes, aí é aquele trabalho braçal, né, do advogado, né, do despachante que você pode contratar, do estagiário do seu escritório. Olha quando a gente pensa, né, longe, trata nosso escritório como empresa. A gente contrata, às vezes fecha um cliente e aí a gente já consegue ter dinheiro para pagar alguns funcionários e vai crescendo aí o escritório. Porque na hora que você vai lá visitar, o terreno do seu cliente é esse daqui. Só que na hora que você vai lá visitar, você vai lá e pergunta para ver se o cliente, se o vizinho aqui tem matrícula, se o de cá tem matrícula. É muito provável que se esses têm matrícula, eles estejam dentro de uma área mãe. E aí, no caso, você vai pedir a matrícula desse vizinho para descobrir a matrícula mãe, porque quando você pedir essa matrícula aqui, mas a matrícula mãe, vai estar lá escrito, né? Registrado, né, averbado, todos os desmembramentos que foram feitos. E aí vai estar constando até a matrícula do vizinho que você achou, né? Desmembrado no tal, vai estar tudo escrito lá, gente. Por isso que a gente fala, né, que o sistema de matrículas, ele te dá uma certa segurança jurídica. Por quê? Porque a gente consegue ir puxando esses imóveis até chegar no matrícula mãe para ver se está regularizado, se não está.